esperamos a aprovação do plenário. Compreensão de que nós temos que consertar o avião com ele em pleno voo. Não tem como parar para poder consertar o avião, tá certo? Gostaria de saber se alguém tem alguma observação a fazer, se quer se manifestar a respeito. Não havendo, gostaria de submeter, então, a aprovação, a estruturação do Departamento de Programas Oficiais FIES-ProUni e adequação do Departamento de Tecnologia da Informação, que implica na criação de um cargo de escriturário e 2 cargos de analistas. Aqueles que não aprovarem, por favor, se manifestem. Aprovado por maioria, com o voto contrário do professor Walter Bernadelli. Mas eu perguntei antes, ele não se manifestou? Pois não. Professor e membros do Conselho, a gente faz parte de uma comissão que está pensando na reestruturação da instituição. E nós entendemos o seguinte, 2 fatores. Primeiro, na reunião passada, quando nós aprovamos os cortes no salário e as redução das despesas, esses valores não estavam incluídos. Então, se a gente aprovar essa contratação, o que significa? Significa que nós estamos criando uma despesa que não estava previsto, contra uma receita que está prevista. Então, eu acho que nós não podemos fazer isso. E outra coisa, a comissão sugeriu que fosse feito um remanejamento de funcionários hoje, para que pudesse atender essas questões, ou eventualmente até alguma substituição para que a gente tenha alguém com conhecimento específico para o que tem que ser feito. Então, eu votei contra, considerando que esse conselho votou para que eu fosse um dos representantes nessa comissão, e nós entendemos que, nesse momento, não é oportuno criar outras despesas para a instituição, já que a situação realmente é muito séria. Inclusive, a própria prorrogação de mais um mês dos salários que estavam previstos, também, que eu me recorde, não foi discutido no COGEF, quando se estudou o orçamento para esse ano. Então, eu só queria deixar claro porque eu estou votando contra, por princípio daquilo que foi discutido e o que foi votado neste Conselho. Obrigado. Eu quero esclarecer o professor Walter e todo o plenário que não se está criando despesa nova, porque, no caso, trata-se apenas de substituição de funcionários que já existiam e que saíram, e que, para regularizar os novos cargos, é que nós necessitamos de fazer essa adequação. Portanto, não há alteração na despesa em função disso, só que nós precisamos regularizar a situação do departamento do DTI. Essa que é a situação. Então, aqueles que, novamente, que são contrários a essa reestruturação, por favor, se manifestem. Aprovado, então, com o voto contrário do professor Walter. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. Não pode ser, né? Nenhuma abstenção, né? Ou você vai se abster? Não. Nenhuma abstenção. Professor, você bom dia. Só uma justificativa. Embora haja realmente uma comissão muito séria a respeito dessa reestruturação e dos gastos, enfim, adequação das despesas do Unifeb, o nosso administrativo está um caos. Então, não obstante a proposta de remanejamento, isso, embora pareça a priori válido, não tem da onde tirar para colocar. Então, você vai cobrir um buraco, descobrindo outro. Então, os alunos reclamam, principalmente da questão da secretaria, tá? Que um protocolo em janeiro, até agora, eles não conseguem dar andamento, e não é por uma questão deficitária, de eficiência, não é isso não. Está um caos. A faculdade cresceu e o administrativo ficou. Não acompanhou, pelo contrário. Então é impossível, se a gente está falando em reestruturação econômica, se nós estamos falando em números, se nós estamos falando numa possibilidade de suprir e buscar alternativas,
A gente não pode fechar os olhos, que o administrativo tem que ir junto para poder dar conta de possíveis demandas, para a gente poder reestruturar e isso melhorar. Porque não adianta a gente ter propostas, se o administrativo não andar junto, ficar parado. Não ajudar a gente a colocar a coisa para frente. Tá? Só isso, professor. Obrigado, professora Olga. Vamos, então, passar para o próximo item, que é homologação do calendário acadêmico 2014. Gostaria de passar a palavra para a professora Cícera. Bom, na última reunião do Conselho Universitário de 2013, nós votamos, foi colocado o calendário para homologação, iniciou-se uma discussão em função deste ano ser um ano atípico, vai realizar a Copa no Brasil, e algumas colocações foram feitas, a parte de o calendário ter sido aprovado no órgão inferior, que era o Conselho Superior de Cursos. E naquela ocasião, então, em votação dos presentes, houve a votação de um calendário com início de aulas diferente, não para o dia 10, mas para o dia 3. Então, naquele momento, nós contamos quantos votos foram a favor, foi a maioria, né? Há pouquíssimos votos contrários, e então aprovamos, nem contamos os votos no total. Posteriormente, recebemos um ofício assinado por vários coordenadores, solicitando uma revisão disso e colocando algumas justificativas para a solicitação de uma revisão. Entre as justificativas, a que me pareceu plausível e questionável, que poderiam ser questionadas, era em relação ao quórum do Consul no momento da votação do calendário. E verificamos que faltava um elemento para que nós tivéssemos, então, o quórum necessário para aprovação. Tá? Então, em função disso, eu conversei com o professor Reginaldo, ele falou, então, vamos, então, vamos validar o calendário aprovado pelo Conselho Superior de Cursos e fica sem validade o que foi aprovado no Conselho Universitário. Então, foi isso que aconteceu. No entanto, essa decisão tem que passar aqui agora pelo Consul, né, para que tenha realmente a sua validade. Tá? Então, é essa a situação, e no final, então, as nossas aulas realmente iniciaram no dia 10 de fevereiro. Tá ok? Então, é isso. Se alguém quiser se manifestar, passo a palavra. Não havendo... Professor Gustavo. Professor, aproveitando que a professora Cícera explicou o que aconteceu, e eu estava nessa reunião e participei até o final, na época como representante do curso de Direito, não como coordenador, eu queria só fazer um comentário, isso não é crítica à decisão da reitoria, até porque eu não vou entrar no mérito aqui se foi ou não foi melhor, acho que o ano começou tranquilo, como coordenador agora não tenho nenhuma reclamação quanto ao fato de ter começado no dia 10, mas tecnicamente eu gostaria de deixar o meu repúdio pessoal, a forma como o assunto foi tratado pelas pessoas que deixaram o plenário para depois arguir eventual falta de quórum. Acho essa atitude extremamente reprovável. É a mesma coisa que nós reprovamos dos deputados e senadores que somem do plenário para não deixar votar alguma coisa. E, tecnicamente falando, a conferência de presença das pessoas é feita no início da sessão, para saber se existe quórum ou não. Se ninguém pediu conferência antes da votação, tecnicamente seria válido o quórum que fosse dos que estavam aqui na hora, independente de, em tese, faltar um dos que estavam no início. Quer dizer, tinha quórum quando começou, e o pessoal foi embora para não votar, para não dar quórum. E depois vai lá e argumenta que não tem gente presente o suficiente para aprovar. Isso, do meu ponto de vista, é extremamente reprovável. Tivesse ficado aqui, então, e votado contra, né? Principalmente se foram coordenadores que são membros do Consul. Deveriam ter ficado aqui e votado contra e não ficaram. Então, eu apenas quero registrar o meu repúdio pessoal a isso, a essa atitude que foi tomada. Eu, particularmente, defendi a posição que eu entendia cabível naquela época, né? E não entendi, não estou aqui, obviamente, questionando a decisão da reitoria em si, mas questionando a atitude de quem não cumpre o seu dever, que é estar aqui para votar, e depois questiona isso, né, com o argumento de que não estou questionando os outros argumentos que eu desconheço, evidentemente, mas estou dizendo apenas esse questionamento. O Consul é o órgão superior e tinha o direito de ter sim votado e alterado o calendário, como assim fez pelas considerações que foram feitas aqui.
independente de quaisquer outras que tenham existido. Então, quero só deixar registrado isso. Claro que eu não vou votar contra, nada disso, não faz sentido nenhum, mas só deixar registrado isso, né? Eu não acho que é a atitude correta deixar de votar, deixar de ficar aqui para votar, para depois questionar a falta de quórum. É a mesma coisa que os nossos senadores, deputados, vereadores fazem, e a gente tanto questiona, e a população tanto comenta nas ruas que eles estão recebendo para isso e não estão fazendo. Acho que, infelizmente, aconteceu a mesma coisa aqui. Está registrado em ata, professor Gustavo. Eu queria até dizer que nós revertemos a decisão e apenas para evitar conflitos, vamos dizer assim, indesejáveis, né? E procurando sempre o consenso e a harmonia. Professora Lúcia, quer se manifestar? Também gostaria que registrasse o meu nome, concordo plenamente com a fala do professor Gustavo. Acho que aquele dia nós ficamos até o final, discutimos, perdemos tempo, e tempo hoje é muito precioso. Então eu também concordo e também ressalvo que a mesa fique atenta em relação ao quórum, sempre, para que também a gente não fique depois numa situação muito constrangedora como nós ficamos. Nós saímos daqui e, particularmente, eu fiquei sabendo que voltou a data no Face. Então, olha que coisa muito constrangedora. A gente participa da discussão e a gente acaba ficando se sentindo um pouco com uma carinha de palhaço. Então, eu acho que isso é importante, que a gente tenha a nossa responsabilidade aí frente ao órgão. Ok, registrado também. Vamos, então, à votação da homologação do calendário acadêmico 2014. Aqueles que são contra, por favor, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos, então, ao próximo item, 3.7, homologação das deliberações. Desculpe, 3.2, houve a inversão. Resultado da Comissão Transitória de Reestruturação Organizacional e Funcional da FEB. Eu gostaria que os membros da comissão, se quisessem se manifestar, quero relembrar que essa comissão foi criada na última sessão com o objetivo de apresentar propostas de reestruturação organizacional e funcional da FEB. O prazo de trabalho foi de 60 dias. E essa comissão já apresentou alguns resultados preliminares que a reitoria está examinando e que também encaminhou a cada um dos membros do Conselho Universitário. Professor Salmen. Bom dia para todos vocês, bom dia, colegas. Eu vou começar a nossa conversa com duas parábolas. E eu faço isso e justifico em instantes. A primeira, sábado agora, embora a Renata não entenda o objetivo dessa estratégia, a primeira delas, sábado agora, eu acompanhei, eu também te amo, eu acompanhei o meu filho no show do Metallica, dentro de um estádio de um adversário que eu fiz questão de incutir na cabeça do meu filho que ele deveria ir até as últimas consequências, o São Paulo, uma vez que nós somos corintianos. O meu filho, durante o show, olha para mim e disse assim para mim, olha para mim e diz, se você não tivesse feito um trabalho bem feito, por eu estar presente nesse estádio, agora eu que sou quase mestre pela USP São Carlos, na área de vibração de concreto, eu me tornaria São Paulino. E eu refleti, de vez em quando a gente tem que